Os utensílios que a gente vai estar usando desde o nosso pré-churrasco, né? Assunto que eu acho super interessante sempre falar é a questão de os utensílios que a gente vai estar usando desde o nosso pré-churrasco, né? Em que a gente vai estar preparando as nossas proteínas até o final do nosso churrasco. Eu vou começar a falar sobre a faca de corte. A faca de corte, antes de exemplificar, a faca de corte ela é interessante porque a gente precisa saber que tipo de churrasco a gente vai trabalhar. Se eu vou trabalhar para uma peça grande em que eu vou cortar em postas, eu preciso escolher a minha faca de corte com uma área de lâmina um pouco maior, para os meus cortes saírem bonitos, sem arestas e sem precisar serrar a carne. Então, uma das facas que eu uso como corte para preparar as minhas postas é o que as pessoas acabam chamando de cimitarra ou picanheira, ok? Então, tá aqui. Segundo item que eu hoje não uso mais, mas tem pessoas ainda que usam, porque a gente parte daquela questão de não faço mais churrasco com espeto, ou não quero mais furar a minha carne, eu não uso mais aquele garfo que nós usávamos, o garfo longo, para fazer as viradas da minha carne. Hoje eu uso uma pinça, tá? Então tá aqui, ó, uma pinça, ela é feita de inox, tá? Tem umas que são de alumínio. Eu só não recomendo nas pontas aquelas com silicone, porque a gordura da carne faz a carne escorregar, e aí você não vai querer tirar sua carne da churrasqueira ou tentar virar e ela escapar ou cair na brasa ou cair no chão. Então, pinça. Outro item extremamente importante, mas aí eu considero que a gente também precisa entender de como usar, é exatamente a chaira. Ela vai permitir você manter o fio da sua faca, para a gente sempre manter aquele corte bonito, o corte reto, sem arestas. Então, só que sempre foi um tabu de como usar a chaira e quando usar a chaira. Em alguns momentos eu conversei com muitos amigos que são cuteleiros, e uma forma bem básica para a gente poder entender, para a gente tirar proveito desse instrumento, é a gente trabalhar da seguinte forma. Eu vou exemplificar aqui com a faca que eu usei bem no início, tá? Que é a minha faca de corte, em que basicamente, se a gente já fizer essa técnica, que é uma das, já vai adiantar o meu trabalho bastante e eu vou sempre manter o fio da minha faca. Então, a gente precisa entender que o nosso fio tem uma angulação na nossa lâmina, ok? Para eu sempre manter esse fio e não arranhar a minha faca, eu preciso passar na chaira de uma forma angulada que eu não arraste toda a lâmina. Então eu posso usar, por exemplo, ó, o meu dedão. Eu pego a faca, boto o meu dedão em cima da lâmina e com ele, colocando a chaira reta, eu vou primeiro encostar o meu dedo e depois a lâmina. Com isso eu crio uma angulação e aí eu passo toda a lâmina. Isso vale para os dois lados, ó, meu dedo, angulação e passei. Com 10 passadas de cada lado, você mantém o fio da sua faca, ok? Isso é uma ótima dica. Claro que existem outras formas mais técnicas para a gente conservar o nosso fio, mas essa é uma técnica básica, bem fácil para você conservar a sua faca. Outro utensílio que é interessante também ter, mas vai depender muito da carne, da proteína que você vai usar, ó,
é o nosso cutelo. Para que serve o cutelo? Ele serve basicamente, que é uma das questões aí, que a gente vai cortar muito osso. Então a gente pode usar no frango, num cordeiro, num porco. Ele vai te ajudar bastante a fazer aquele corte bonito que você queira cortar exatamente pelo osso, tá? Cutelo. Depois eu trabalho também, que é uma das facas que a gente mais usa, que é a faca de desossa. A faca de desossa, ela tem a característica, ela é um pouco mais fina, tá? Ela tem outras medidas, tá, de lâmina, mas ela serve para você fazer aquela limpeza na tua carne, tirar aquela membrana indesejada, ou tirar aquele sebo, enfim, ela vai te ajudar bastante com relação a isso. Ainda mais mantendo também ela bem afiada, para você ter o máximo de precisão na retirada desses itens indesejados na carne, para não ficar em evidência em boca na hora que a gente for degustar a carne, certo? Esse é um ótimo utensílio para você sempre ter com você. Outra, que é a nossa faca padrão. O que é a faca padrão? É uma faca em que é o pós-churrasco, em que eu vou estar tirando o meu churrasco e vou usar minha faca padrão para fatiar, para poder servir. Então eu sempre falo que churrasqueiro bom começa pela organização. Então eu tenho uma faca de corte, em que eu vou estar preparando as carnes para ir para a churrasqueira. Eu tenho a minha faca de desossa para fazer a minha limpeza, ou propriamente dito tirar ou desossar alguma coisa. E a minha faca padrão para a gente poder também trabalhar os cortes depois que a gente retira da churrasqueira. Ok? Politicamente correto, hoje a gente usa algumas tábuas para a gente poder fazer os nossos cortes, de alguns materiais em que a legislação ela libera e considera politicamente correto, que é uma tábua, por exemplo, em polietileno, ok? Ou uma tábua de madeira, ou ela em bambu, ou em madeira teca. Isso tudo contribui para a questão de bactéria, evitar nas ranhuras que a gente tem uma proliferação de bactérias na hora da nossa limpeza, ok? Uma outra questão é o pincel. A gente trabalha basicamente com um pincel de silicone, por ele aguentar uma temperatura alta, principalmente de churrasqueira, que existe uma grelha em que, por exemplo, tem grelha argentina, que ela é canelada, em que carnes com gordura, quando a gente trabalha, a gordura desce até um reservatório e você, com o pincel, já repassa de novo aquela gordura que ela perdeu para deixar ainda ela mais sabor. Então isso é uma das formas que a gente pode trabalhar com o pincel. Outra questão se eu vou fazer um churrasco tradicional, em que eu usei o sal grosso, eu não preciso mais bater na carne para que o sal saia. Eu posso usar o pincel para tirar depois da selagem, porque depois da selagem, quando você trabalha com sal grosso, a carne já absorveu todo o sal que ela precisava. Você não precisa manter mais o sal, porque ele tem um efeito de bloquear. Tá? Então você pode tirar o excesso todo do sal e manter a tua carne até o final do processo do churrasco. Tá? É um bom aliado. E por último, e não menos importante, uma tesoura. Poxa, para que tesoura, né? Justamente para o seguinte, eu vejo em alguns churrascos que eu participo, em que eu não estou na churrasqueira, alguns churrasqueiros ainda usar a faca para abrir o saco de carvão, ou usar a faca para abrir o saco de sal grosso. Isso faz com que a faca perca o fio. Então uma forma bem fácil da gente na hora poder trabalhar, fazendo parte dos nossos utensílios pessoais, como churrasqueiro, é uma tesoura. Tá? Você vai ver que no momento que você começar a usar, realmente ela é imprescindível, ok? Então é isso. Tá aqui os utensílios
de churrasco.